Olá, eu sou o Nelson e você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Hoje vamos pensar no ataque deliberado à fé cristã na abertura das Olimpíadas. Como explicar? A abertura dos Jogos Olímpicos na França causou comoção. Não, a comoção não se deu pela beleza do evento, que deixou a desejar, aliás, pela organização impecável, longe disso, ou pela mensagem de paz entre os povos, o que seria de se esperar de uma abertura das Olimpíadas. A comoção se deu pela cena grotesca de drag queens posicionados à mesa, em alusão à famosa pintura de Leonardo da Vinci, que retrata a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos. De acordo com os organizadores, a intenção foi representar os deuses do Olimpo, com a divindade Baco, Dionísio, ao centro. Essa divindade greco-romana é aquela do vinho, das festas, da orgia. Acontece que o que mais causa estranheza é que a França é a terra da Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade, lembra? Essa é a nação que exporta esse discurso para todo o mundo, tendo inclusive doado aos Estados Unidos a famosa Estátua da Liberdade em 1886. Diante disso, então, segue-se a pergunta: o que explica o ataque deliberado à fé cristã na abertura das Olimpíadas? Bem, nos dias que se seguiram ao fatídico episódio, explicações acertadas têm lançado luz em meio às trevas parisienses. Uma dessas respostas é de natureza histórica. Segundo esta, a Revolução Francesa, na verdade, libertou a humanidade da religião e a escravizou ao culto a si mesmo. Uma outra resposta seria de natureza mais sociológica. A França é um dos grandes propagadores da cultura woke, que tem procurado impor a sua ideologia e agenda a todo mundo. Acredito que essas e outras respostas são pertinentes e válidas. Entretanto, eu gostaria de propor aqui um outro caminho de resposta. Já que o cristianismo foi atacado, acho que temos lugar de fala, não é mesmo? Assim, quero sugerir aqui a explicação cristã ao ataque. A explicação cristã vem da época em que todos conheciam as divindades greco-romanas retratadas na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. Em 57 d.C., quando o apóstolo Paulo de Corinto escreveu aos romanos, Baco Dionísio era amplamente celebrado. Como acurado observador que era, Paulo viu a bebedeira, a depravação, perversão e corrupção que a cultura greco-romana enaltecia e promovia. Aliás, essas são as bases que a filosofia iluminista francesa procurou resgatar. Com isso, o apóstolo aos gentios explicou que toda essa depravação, na verdade, é uma evidência do quanto a humanidade está distante do verdadeiro Deus. Sim, o ser humano rejeita a adoração ao verdadeiro Deus e se curva a falsas divindades. Romanos capítulo 1, verso 23. Por causa disso, Deus os entregou às suas próprias paixões. Os entregou à impureza sexual, Romanos 1, 24, à homossexualidade, Romanos 1, 26 e 27, e a uma forma de pensar condenável que os levou a fazer coisas que não convêm. Que coisas são essas? Veja a lista. Romanos 1, 29 a 31. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Isso explica a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris como um ataque deliberado ao cristianismo, não é mesmo? Sim, o homem que rejeita o verdadeiro Deus é pervertido e promove a perversão. Todavia, a resposta cristã, repito, temos lugar de fala, não para por aí. O apóstolo Paulo continua sua carta aos Romanos afirmando que tanto os gregos e romanos, bem como os religiosos judeus que não praticavam os bacanais romanos, são igualmente pecadores. Ou seja,
todos pecaram e estão separados da glória de Deus, Romanos 3:23. E a solução para a depravação humana é somente uma, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É curioso isso. A solução para o problema da humanidade está justamente naquele que ela tem rejeitado, Jesus Cristo. Sendo assim, a resposta cristã diante do ataque que recebera nos Jogos Olímpicos de Paris continua sendo a mesma desde o início da era cristã entre os gregos e romanos. E foi anunciada em Paris corajosamente em Libras pela skatista brasileira Raíssa Leal, a Fadinha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.